Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Paulinho da Força, que disse que temos que repensar tudo agora que a Magnitsky chegou na mulher do Moraes. Não, porque agora atrapalhou tudo. Ai, que chato. A gente ia ser tão bonzinho com o Bolsonaro e coisa e tal. E eu não sei qual era a proposta dele. O problema é que a gente nunca vai saber. Tivesse ele falado qual era a proposta antes, a gente poderia ter uma noção agora de que se realmente essa tal da dosimetria que era a proposta dele teria alguma vantagem ou não, mas ele ficou quieto. Não porque vai reduzir, mas não vai ter anistia, que não sei o que lá, porque não sei o que, não sei o que lá. O Trump não teve dúvida, meu amigo. Tacou o Magnitsky num monte de gente, cortou visto de um monte de gente. Agora, não temos que repensar. Eu acho tão bonitinho isso, porque esse pessoal tá querendo dizer que não tá vendo? Se o Eduardo Bolsonaro não tivesse feito nada, estaria melhor a situação. Meu amigo, é lógico que não. Se o Eduardo Bolsonaro não tivesse feito nada, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, estaria preso já há muito mais tempo e estaria condenado a 500 anos de cadeia sem nenhuma chance de nada. O que o Eduardo Bolsonaro fez lá em Washington foi muito bom, foi muito positivo. Esse pessoal só está se movendo por causa disso, né? Então, dizer agora que piorou a situação, eu acho muito engraçado. Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Dino Come dentro de uma bacia, B2 invisível do Trump sobrevoando Brasília e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O pessoal da Globo tá tudo puto da vida. Como pode? Sacanear o Xandão. Não podia, que chato, que triste. E se eles estão tristes, a gente tá feliz, né? Então tá aqui, a Malu Gaspar diz que o relator da anistia falou que temos que repensar tudo. O que, por si só, é uma frase um tanto enigmática também, né? Repensar tudo para mais ou repensar tudo para menos, né? Porque a verdade é a seguinte, tinha muita gente já confortável, não, o showmício do Caetano Veloso, chegou um monte de gente para ver o Caetano Veloso de graça, então temos que acabar com a anistia e não sei o que lá. Vai ter a pacificação do Aécio, o Aécio vai pacificar o Brasil, tudo tranquilo, podemos fazer tranquila coisa, ou seja, né, pode ser que eles tenham que repensar tudo para liberar mais gente nessa história, para liberar de vez o Bolsonaro, né, porque o pessoal tá vendo que a coisa tá ficando preta, né. Tá aqui, ó, a Malu Gaspar diz aqui que o relator do projeto da anistia, o Paulinho da Força, admitiu nessa segunda-feira que a nova leva de sanções dos Estados Unidos contra o entorno do ministro Alexandre de Moraes terá impacto sobre a tramitação do texto da casa. Nessa segunda-feira, o governo Trump anunciou a inclusão da mulher no magistrado e também são alvos o escritório administrado por Viviane, não sei o que lá, e coisa e tal. Temos que repensar tudo de novo, declarou Paulinho, a equipe do blog, ao ser questionado sobre desdobramentos das retaliações e não sei o que lá. Porque as medidas representam um ataque ao Supremo, no momento que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes já até avalizavam um acordo pela redução das penas, como publicamos no blog. Caraca, por que vocês não falaram qual seria a redução das penas? Vocês falaram em redução das penas, mas reduzir de 27 para 26,5 é basicamente nada, é nada, na verdade, né? Então esse troço de, vamos fazer redução das penas, o Alexandre de Moraes já aceitou a redução das penas, redução de 27 para 26. Pô, que diferença faz? Não, se for redução de 27 para 2 anos, para 1 ano, ok, a gente pode até conversar, não é o ideal, tinha que ser o cancelamento completo da parada, mas eu acho que dá para conversar, dá para ver esse negócio, porque 1 ano já teria progressão de regime imediata, já teria liberação imediata e coisa e tal, então assim, é uma coisa que dá para se conversar pelo menos, para considerar. A questão toda é que esse pessoal ficou nessa, não que vamos fazer o quê? Por quê? Porque estavam esperando essa mega manifestação, showmício da esquerda, para dizer que não, olha só como é que a esquerda botou um monte de gente na rua. Eles achavam que a esquerda ia botar mais gente na rua que a direita, não botou, nem em São Paulo nem no Rio, né? Botou até um número comparável, é verdade, foi a melhor manifestação da esquerda em muito tempo, mas porque foi um showmício, porque foi um show de graça, não foi manifestação política aquilo, foi show de graça, né? Mas eles achavam que ia atrair mais gente ainda. É que essa MPB brasileira aí, já da terceira idade, já o pessoal todo mundo com Alzheimer já, não faz mais tanta diferença, não tem mais esse apelo todo que já teve um dia aqui no Brasil, né? Então não juntou tanta gente assim, mas a desculpa deles era a mesma, não tá vendo? O Brasil falou, as pessoas do Brasil não querem anistia. Ah, porra, para com isso, meu amigo. A manifestação de 7 de setembro foi maior, tanto no Rio quanto em São Paulo, e foi maior no Brasil inteiro, né? Ah, mas foi comparável, tá dividido o país. Tá dividido o país, isso eu concordo, né? Mas eu não sei se tem nem tão dividido assim, porque como eu falei pra vocês, o pessoal foi muito pelo show, foi ver o show de música, e olha lá, né? Lá em Salvador, foi pro carnaval fora de época, micareta em Salvador. Pô, lógico que o pessoal vai em micareta no Farol da Barra, né? Enfim, então aqui o cara tá dizendo que vai ter que repensar tudo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque ele não falou qual era a proposta original. Ninguém sabe qual era a proposta original. Eles estão falando aqui que a votação deveria ser essa semana, talvez passe para a semana que vem.
E, de novo, não quer dizer nada se a gente não souber qual é o texto da lei. Eu prefiro uma anistia ampla na semana que vem do que uma anistia meia boca essa semana. Para mim, parece muito mais razoável. Além disso, tem um outro aspecto nessa história, que a oposição já deixou claro que não vai votar porcaria nenhuma enquanto não votar a anistia. Então, é interesse do governo correr com esse processo da anistia, porque quer aprovar imposto de renda, quer aprovar luz para não sei quem, gás para não sei quem, aquela lorota toda que o Lula acha que vai dar reeleição para ele, né? Então aqui, ó, no âmbito do judiciário, outro desdobramento das sanções foi a denúncia apresentada contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, o que, de novo, né, é uma coisa meio problemática isso daqui, porque no final das contas, duas coisas. Primeiro que já pretendiam fazer isso, todo mundo sabe que já pretendiam fazer isso de qualquer jeito, só adiantaram a parada. E segundo que, como é que o Bolsonaro está preso ainda? Se já foi apresentada a denúncia e Bolsonaro não foi denunciado, então é só soltar ele, pô, ele não tem mais nada a ver com esse caso aí, né? Ele está preso, lembra? Ele não está preso ainda pelo, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Ele está preso por causa dessa história aqui que ele estaria fazendo obstrução de justiça e não sei o que lá. Enfim, ele está preso porque o Alexandre de Moraes resolveu descontar nele as lambadas que estão tomando do Trump, né? Aliás, o Alexandre de Moraes também pediu a informação de todos os carros que saíram da casa do Jair Bolsonaro no dia 12 de setembro, no dia que ele foi preso no final das contas. Ou seja, vão querer perseguir pessoas próximas a Bolsonaro. Pode ter certeza que eles vão tentar isso. Não, ninguém tem dúvida. Todos nós vamos afundar nessa história, mas eu vou afundar com gosto. Sabendo que o Alexandre de Moraes está se fudendo, beleza, eu vou me fuder também, me fodo com gosto para ver o Alexandre de Moraes se fudendo nessa história. De acordo com fontes a par da conversa, os ministros aceitaram a proposta de Paulinho e até participaram das discussões. Tá, qual proposta, qual era a redução que eles estavam propondo? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes falou, não, de 27 anos para 25 anos ali, tá beleza, eu deixo. Pô, mas isso não quer dizer nada, não muda porra nenhuma no final das contas. Então, é isso daí, né? O pessoal tá dizendo que foi, tá vendo? Tá vendo, Eduardo Bolsonaro? Você atrapalhou o seu pai ser liberado na anistia do Paulinho, o projeto da pacificação do Aécio. A pacificação do Aécio vai demorar mais um pouquinho. Esse pessoal, eu vou te falar uma coisa, cara, esse pessoal é uma piada no final das contas. Não tratamos mais de anistia, diz Paulinho da Força para os protestos, porque os protestos populares, os shows de música, né? Show de música grátis, né? Foi muito grande, então não tratamos mais de anistia, vai ser dosimetria. Ô Paulinho, ninguém te leva a sério, meu amigo. Diz aí qual é a proposta, bota a proposta na mesa pra gente ver o que é esse troço aí, pra gente começar a discutir esse jogo de sonso que tu fez. E eu já avisei o pessoal da oposição deve estar preparando isso, eu tenho certeza que estão preparando isso. É só fazer um substitutivo, alternativo ao Paulinho da Força. No dia que for votar, seja lá o que for que o Paulinho da Força colocar pra votar, é só botar, não, vou botar essa alternativa, que é o Paulinho, vamos ver qual das duas que vai ser aprovada. E pronto, pô, resolvido. Não vota na primeira, vota na segunda e pronto. Resolvido o problema, né? Enfim. O pessoal sentiu. Tá aqui a Rede Globo sentida pra caramba. Esperavam que o Trump fosse segurar um pouquinho. Eu tenho que confessar pra vocês que eu achava também que o Trump ia segurar um pouquinho, esperar pra ver no que dá essa anistia, tá? Mas aparentemente o Trump já tinha ideia de que não vai dar, não ia muito longe essa anistia, ia ser uma coisa de bosta. Faz sentido, né? Um projeto feito pelo Paulinho da Força com dois inimigos do Bolsonaro, o Aécio e o Temer. E aquilo que eu falo pra vocês, veja, o Lula não gosta do Bolsonaro, é verdade. Mas o Aécio Neves e o Temer gostam menos ainda do Bolsonaro. Eles têm mais ódio do Bolsonaro ainda, por quê? Porque o Bolsonaro tomou deles a posição de destaque que eles tinham na política brasileira. O Aécio hoje é um nada, é uma múmia política. Por quê? Por causa do Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, ele ainda continuaria tendo alguma força política no Brasil. Ele continuaria sendo a, entre aspas, direita do Brasil, né? E não é mais por causa do Bolsonaro. Então botar na mão desse pessoal o projeto que vai definir como é que vai ser o futuro de Bolsonaro é uma filha da putagem do caralho, né? Então o Trump deve ter feito essa conta e falou, não tem como sair nada de bom desse, entre aspas, PL da dosimetria. Deve saber mais do que eu. Eu, na minha inocência, estava esperando saber qual é o projeto. Diz aí, quanto que vai ser? O que você está esperando aí, Paulinho, né? Só que ficou nessa putaria toda, o pessoal lá se emputeceu e lançou a brava, né? E tá aqui, ó, o ministro do STF manifesta incômodos com nota do STF pró-mulher de Moraes. Então vocês sabem, a gente já fez um vídeo hoje dizendo que tiveram duas notas hoje. Uma nota do STF criticando a colocação da Magnitsky na mulher do Moraes, dizendo que não, que o processo todo foi com dentro devido processo legal, tudo público e não sei o que lá e coisa e tal. E eu já falei pra vocês que é uma lorota isso, mentira. O STF mentiu. O Alexandre de Moraes, nessa caçada implacável para tirar Bolsonaro da política a qualquer custo, está destruindo a justiça brasileira. A verdade é essa. Aí, olha a situação lá no STF, né? Alguns ministros do STF, mais de um, manifestaram incômodo com nota do STF pró-mulher de Moraes. Por quê? Porque foi uma nota patrocinada pelo Barroso, pelo Moraes com certeza, mas não foi consultado todos os ministros do STF. Nem todo mundo ali foi consultado para saber se aceitava aquela nota ou não. Para ser uma nota em nome do STF, deveriam todos os ministros aceitarem aquela nota, né? E lembra, o Alexandre de Moraes já fez a nota dele. O Alexandre de Moraes tem o direito de fazer a nota dele.
Então tá aqui, ó. Nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira em apoio à mulher do ministro de Moraes, a Viviane Bassi, gerou incômodo em integrantes da corte ouvidos pela coluna. O Oeste apurou que ministros manifestaram desconforto nos bastidores porque não foram consultados antes da publicação do texto, né? Um juiz do STF comentou em caráter reservado que a manifestação individual de Moraes já bastaria para esse caso. Por que a corte inteira tem que entrar nessa história, né? Outro colega avaliou que o texto poderia ter adotado um tom mais sóbrio, evitando parecer uma opinião carregada. Pois é, né? Porque, porra, foi, né? O texto do STF abertamente toma as dores do Alexandre de Moraes sem nem avaliar se, peraí, o outro lado não tem razão, né? Se isso era para ser um tribunal de justiça, tinha que pelo menos ouvir o outro lado, né? Olha o que o Trump está falando dessa história. Não é só ouvir o Alexandre de Moraes, né? Enfim, na mesma linha, outro integrante da corte acrescentou que o documento pode ser interpretado como político. E é verdade, né? Enfim, até porque a corte defender os seus integrantes é uma coisa, a corte defender mulher de integrante é outra coisa totalmente diferente. A Viviane Bassi, eu não conheço ela, não sei se ela é uma pessoa boa ou má, mas a verdade é que ela não é integrante da Suprema Corte, ela não faz parte do STF. Então por que o STF está tomando as dores dela, né? É lógico que o Alexandre de Moraes tem o direito de se manifestar, ele é o marido dela, né? Enfim, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos comparou Moraes e a esposa a Bonnie e Clyde, né? Bonnie e Clyde, para quem não viu, é um caso real, tá? Isso aconteceu de verdade lá nos Estados Unidos, virou depois vários filmes, né? Um casal que se formou e começou a fazer vários atentados lá, roubos, grandes roubos e coisa e tal. No final acabaram os dois morrendo, né? Outra coisa positiva, o Gilmar Mendes já fez notinha defendendo o Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes já foi lá rápido, né? E o Paulo Figueiredo falou aqui, ó, há muitos paralelos entre a situação de Alexandre, Viviane de Moraes, Bassi e Moraes Advogados e coisa e tal, Instituto Lex, e do Gilmar Mendes, a Guiomar Mendes, Bermudes e Advogados e IDP. Resta saber até onde irá o suporte ao sancionado. E isso não é uma ameaça, mas uma mera constatação, né? Ou seja, ele dando a entender que, pô, olha só, a situação do Gilmar Mendes também é bem parecida com a do Alexandre de Moraes, né? E o Gilmar Mendes tem apoiado abertamente o Alexandre de Moraes. Já fez uma notinha de apoio ao Alexandre de Moraes agora, depois disso daí, né? E quem sabe vem mais coisa por aí. Seria lindo ver isso daí, né? O Dino é outra, que o Dino diz que espera a atuação da justiça americana para rever as sanções. O Dino tá achando que o Alexandre de Moraes entrando na justiça americana vai reverter essa parada. E eu acho lindo isso. Eu espero realmente que o Alexandre de Moraes entre lá na justiça americana. Por quê? Porque aí o pessoal vai querer exigir, não, deixa eu ver esse processo aí. Como é que foi essa parada de decidir que era o STF que tinha que julgar Bolsonaro? Por que tá tendo que definir essas coisas todas aí? E, meu amigo, no final das contas, o pessoal vai decidir que, pô, é o que eu falo pra vocês. Olha só, não é só nos Estados Unidos, não. Na Espanha também com Oswaldo Eustáquio, mas nos Estados Unidos com Alan dos Santos, caiu na mão de juízes que não eram juízes políticos lá, não eram ligados ao Trump. E esses juízes olharam para o caso, não, peraí, isso aqui é liberdade de expressão. O Alan dos Santos criticou um monte de coisa, mas não tem nenhuma prova de que ele efetivamente tenha dado um golpe de Estado. A mesma coisa o Oswaldo Eustáquio. Você dizer que o cara falar alguma coisa quer dizer que ele faz parte de um golpe de Estado, isso não quer dizer nada. Não, peraí, que porra é essa? Tem que ter alguma prova de que ele fez alguma coisa para dar um golpe de Estado, né? E o Alexandre de Moraes tá querendo entrar na justiça americana, eu acho lindo, tomara que entre. Por quê? Porque vai perder. E vai ficar provado que o Alexandre de Moraes, de fato, está violando direitos humanos aqui no Brasil. Vai ficar muito mais embasada essa ação do Trump quando o Alexandre de Moraes entrar na justiça americana, né? Então, aqui, ó, outra coisa que o Paulo Figueiredo falou, rumores que hoje o escritório Bassi de Moraes e Advogados perdeu dezenas de milhões em clientes internacionais. Que chato quando isso acontece. Falaram para mim em 500 milhões anuais, né? Ou seja, lembra, quando você está sancionado pelo OFAC, qualquer entidade ou pessoa que faça negócio com você pode ser sancionado também. E aqui no Brasil, os bancos brasileiros estão tudo tentando dar um jeito de se safar dessa história toda. Mas lá fora o pessoal não vai querer nem saber, meu amigo. Lá fora o pessoal vai cortar ligação com esse pessoal imediatamente. Porque você vai ter ligação com alguém sancionado pelo FAC, mas nem fudendo, meu amigo. Acabou, não, corta tudo, né? E outra coisa, o Gilmar Mendes. Mas o problema é o Gilmar Mendes, ele tem um monte de imóveis aqui no Brasil, tem fazendas, é rico pra caralho, né? Mas ele tem muita coisa em Portugal. O que ele importa é com o pessoal lá em Portugal, com o IDP de Portugal, um monte de propriedade. Diz que tem uma casa muito bonita lá, eu não sei. Mas olha só, é o mesmo caso. Vamos supor que o Gilmar Mendes tem uma conta corrente num banco de Portugal. Esse banco de Portugal, você acha que vai querer manter a conta corrente? Vamos supor que o Gilmar Mendes seja colocado na lista do OFAC. Esse banco de Portugal vai querer manter a conta do Gilmar Mendes, mas nem fudendo. Porque o Gilmar Mendes não manda na Justiça de Portugal como manda no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, ou seja, o Banco de Portugal vai cortar a conta corrente dele, acabou. O IDP em Portugal se ferra, meu amigo. Aqui no Brasil pode continuar existindo. Vai depender de se os bancos vão aguentar as multas que vão tomar com a Lei Magnitsky, né? Aliás, o Scott Bessent falou isso também, que as instituições bancárias brasileiras devem tomar cuidado porque podem ser sancionadas se não aplicarem as sanções da Lei Magnitsky. Vai ser lindo ver os próximos dias, vai ser muito divertido.